Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa nesta quarta-feira chuvosa, e o pessoal está aqui, parabéns. É isso aí mesmo. Vamos aquecer um pouco a alma também, né? Hoje nós temos a satisfação de receber aqui o nosso amigo, trabalhador da casa também, o Luiz Fernando, que vai falar com vocês, tá bom? Daqui a pouquinho ele vai trocar uma ideia com vocês aí. Antes, porém, eu não tenho nada na mão, mas está no bolso, viu? O regadinho está aqui, ó, para não esquecer. Sábado agora, dia 29, a gente vai ter aqui o evento de Cartas Consoladoras com o Diego Garla. Então, a partir das 7h30 da manhã, já vai começar a distribuição das senhas para o atendimento. Aí, maiores detalhes que vocês precisam, é só chegar na secretaria ou seguir nossas redes sociais, que está tudo bem explicadinho lá. A gente pede para vocês participarem. Quem não conhece esse evento, participa. Quem já conhece, venha de novo participar, tá bom? Mais um aviso também, o dia 10 de setembro vai começar um curso Sexualidade à Luz do Espiritismo. O tema já promete que vai ser muito bom, né? Então, quem tiver interesse em participar, também pode chegar na secretaria, dar o nome lá, que dá para fazer a inscrição ainda, tá bom? E é só isso, tá vendo? Papelzinho, rapidinho, sem mais recados. Antes, então, de passar a palavra para o Luiz Fernando, vamos fazer uma oração? Vamos, então, juntos nesse momento, acalmar nossos corações, elevando nossos pensamentos ao alto, agradecendo sempre a Deus, o nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, por estarmos aqui hoje reunidos para o estudo da doutrina espírita, para o estudo do Evangelho de Jesus. Que essas lições, que esses ensinamentos sejam a base do nosso caminhar seguro e que possamos aplicá-las em nossa casa, em nossa família e em nosso trabalho também. E assim, com a voz do coração, oremos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus. E que assim seja. Muito bem. Luiz Fernando, o microfone é seu. Boa noite, pessoal. Vou pôr o microfone apoiado aqui, mas eu vou descer. Eu estive aqui quarta-feira faz um mês? Um mês, mais ou menos, falando sobre transição planetária, apocalipse. Eu estou vendo alguns rostinhos que estavam aqui, né? Um tema bem interessante. Comecei até provocando com umas perguntas. Vou ler de novo as perguntas aqui que eu tinha feito, ó. Se vocês já ouviram falar sobre transição planetária, sobre apocalipse, sobre degredo, sobre extraterrestre, que estão falando por aí, sobre os 144 mil, sementes estelares, 3 dias de escuridão. E aí hoje a ideia era tentar ver se a gente conseguia bater um papo com perguntas e respostas. Não sei se vocês viram o banner lá, mas a ideia era de provocar vocês de alguma maneira para que vocês perguntem as coisas. Interessante por que disso, né?
porque eu tinha preparado uma palestra de fé, né, para falar sobre fé, caso ninguém perguntasse. E é interessante que eu estou sendo intuído para falar que o porquê disso é justamente por conta da fé. A fé de cada um é diferente, de cada um é um universo íntimo, né? Temos formas diferentes de compreender as coisas. Karina falava isso para mim agora há pouco aqui. Temos a visão das coisas de modo diferente, conforme a educação, conforme a capacidade intelectual, conforme o entendimento, né? Então tem uma coisa muito interessante que é da fé raciocinada, da fé espírita, que ela se diferencia das outras expressões religiosas, ela traz respostas, né? E para explicar e para falar alguma coisa, você precisa fazer a pergunta. Você precisa ter sede dessa água, do entendimento das coisas, a busca pela verdade. Começa naquelas questões de onde eu vim, né? Para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, quem sou eu? E para o mundo espírita, eu acho que para a pessoa se dizer espírita cristã, porque o espírita, né, é cristão, né? Espírita cristão. Porque na doutrina está lá, né, que o nosso guia e modelo é Jesus, né? Claro que a expressão cristã ela foi inventada pelos homens, né? Mas nós temos então, na condição de crença num espírito puro como o de Jesus, o nosso guia e modelo, ele é chamado de Jesus. Jesus, para quem acredita nele, é chamado de cristão. Então não tem nenhum problema a dizermos que somos espíritas cristãos. Então, eu digo que cada um aqui tem a fé conforme consegue perguntar as coisas. A gente está muito distante da sabedoria que conduz a vida da gente. Sabedoria que é aquilo que eu falei na outra semana, que une a capacidade intelectual, né, o pensamento humano com os sentimentos. Isso é, segundo Emmanuel, sabedoria. É você conjugar as duas coisas, uma capacidade intelectual maior de compreensão com o sentimento. Falei naquela vez, cá, que existia uma régua, que a régua era Jesus. E hoje eu vou falar diferente. A régua é o amor. O universo, ele é regido pelo amor. A vida que a gente vê aqui do encarnado, desse mundão difícil, a vida de Mamon, ela tem uma condição de amor muito baixa, mas ainda assim é conduzida por ele. Já a vida espiritual, ela é plena na questão do amor, porque lá a realidade é fática, você é o que você é, não tem como dissimular no mundo espiritual quem você é. Você não tem mais o corpo físico que te oculte. E a gente ganha de Deus essa oportunidade de estar oculto pelo corpo físico. Nós não somos uma pessoa viva no mundo que tem uma alma. Nós somos uma alma que vive neste mundo com um corpo físico temporário emprestado. E eu aqui, assim como vocês que estão me olhando aí, muitos formando pensamentos a meu respeito aqui agora. E eu digo, ainda bem que eu não estou lendo o que você está pensando aí. E que você está aí oculto nos seus pensamentos, reservado a ti mesmo. Mas então a fé depende do que você é capaz de perguntar sobre si mesmo. A expressão da sua fé, a sua capacidade de ter fé. Enfim, eu poderia falar mais coisa, mas vou abrir para pergunta.
Eu combinei com a presidente da casa para ela dar uma salvada em mim, para ela fazer pergunta. Alguém quer fazer pergunta também? Levanta a mão. Qualquer pergunta que seja. Alguém poderia salvar a presidente da casa, por favor? Na verdade, eu acho que é muito importante quando a gente tem um palestrante que abra para vocês perguntarem, porque muitas vezes vocês vêm aqui com dúvidas e agora nós estamos dando a oportunidade, né? Então, assim, dentro da doutrina, dentro do que vocês hoje estão estudando ou estão pensando sobre a doutrina, sempre tem uma pergunta, uma dúvida que nós temos. Então, vamos aproveitar esse momento que a gente tem disponível aqui, né? Uma pessoa que está se abrindo a essa oportunidade. E aí, alguém gostaria, seja sobre... Opa, já me salvou. Nossa Senhora, depois a gente conversa. Eu tive... Minha mãe, ela faleceu com 52 anos. E teve 6 filhos e pegou um para criar. E ela que me levou na doutrina espírita lá de Uberaba, Minas Gerais. Eu sou da terra do Chico, tive o prazer de conhecer ele, graças a Deus. E ela me levou, eu moro 2 esquinas para baixo, é o Centro Espírita Bezerra de Menezes. E ela me colocou na igreja, né? Eu fiz catecismo. Só que eu gostaria de perguntar, porque como a minha mãe, eu tenho muitos hábitos da minha mãe. Ela gostava de ir na igreja quando estava vazia. Eu também me sinto bem. E eu gosto de ir na missa aos domingos, né, de vez em quando. E gosto e sigo a doutrina espírita, já tem 30 anos. Que eu vou no centro aqui, já tem 10 anos que eu venho aqui. Só se eu falar isso pro padre, que eu sou espírita, desculpa falar, mas as pessoas aqui dessa cidade, quando você fala que você é espírita, eles têm a mentalidade tão pequena que eles acham que você faz macumba. É complicado. O povo daqui é muito orgulhoso. O povo daqui tem a mente muito fechada. Desculpa falar. E aí, se eu falar isso pro padre, que eu venho nas quarta-feira aqui, tem 10 anos, ele nem vai me chamar para participar das orações para os doentes nos hospitais. Então, eu evito de falar, porque em muitos lugares, outra igreja lá dentro do Bela Vista, onde eu moro, que eu fui falar que eu sou espírita, ela nem me chamou. Então, eu evito de falar. E eu sei que não é errado você ser espírita e você ir na missa. Não é errado, porque eu acredito em Jesus, eu acredito em todos os santos, né? Nas histórias de todos os santos, mas eu também acredito na doutrina espírita, que foi a revelação, né? Que é a verdade, né? É a verdade que nos foi revelada pelos nossos amigos Bezerra de Menezes, André Luiz, Euriba Sanufo, Chico Xavier, Divaldo Franco, né? Então, eu sigo todos eles. Então, eu gostaria que você me falasse um pouco por que as pessoas elas julgam de uma forma tão errada. É uma pergunta, não esperava tanto assim. É difícil, mas veja, as pessoas se agrupam por afinidade, né?
A gente vê, inclusive, na obra do Subsidiária, né, do Chico, pelas narrativas do André Luiz, que na espiritualidade as pessoas se reúnem pela sua afinidade, pela sua condição vibracional. Aqui não é diferente, né? E normalmente isso expressa a capacidade intelectual e de entendimento das pessoas. A gente vive num país muito desigual, né? Em que as pessoas... Bom, nós somos desiguais, né? Desde que a gente está aí no processo encarnatório como seres humanos, né, e progredindo, nós fizemos melhor ou pior proveito das encarnações. Então somos o que somos hoje, né? Eu e você somos completamente diferentes um do outro. Você tem capacidades de compreensão de coisas que eu não tenho e vice-versa, né? Então a gente precisa entender que, conforme Jesus explicou, nós em tempos fomos terra boa ou não, para pegar a palavra de Deus e colocá-la dentro de nós e fazê-la se transformar e dar frutos, né? E fizemos isso de um lado, outros fizeram de outros, né? Então a gente precisa entender que há convicções religiosas que são de determinadas religiões. Você falou mesmo da macumba. As pessoas pensam que a gente faz macumba, mas macumba também não é errado, né? Quem quiser fazer macumba, que faça. Na verdade, as doutrinas, as religiões que vêm lá, né, do candomblé, que vem da África, são belíssimas, né? As pessoas, hoje a gente fala do candomblé, da umbanda, da quimbanda, né? O candomblé que pega os orixás, e quem se dedicar a estudar isso vai ver, né, o que são os orixás. Aí vem a umbanda, que é uma vertente do candomblé, e aí traz, né, as figuras dos preto velho, dos exus, das pombagira, e que se você olhar por cima assim, você vai ver que são os santos deles, né? O católico não tem os seus santos, não vieram aqui os seus mártires, não vieram aqueles que deram testemunho de amor e de luz. Na Umbanda também tem. E eles trabalham na espiritualidade, como trabalha o Dr. Bezerra de Menezes, como você tem a equipe de Nossa Senhora que vagueia pelos umbrais, auxiliando os suicidas, né? Então, em todos os lugares haverão as pessoas que vivem as tribos. Então pensa assim, ó, o que o Espiritismo tem que dar para nós sairmos das tribos, nós não acharmos que somos melhores nem especiais. O conhecimento, ele tem que levar você à prática das virtudes e não ao enclausuramento. Interessante, o povo hebreu diziam que era o povo escolhido, não é? E ele era. O povo escolhido para quê? Para ser melhor? Porque Deus os amava mais que os outros? Porque eles eram mais... Não. Eles eram simplesmente o povo em que Deus planejou, porque Deus planeja as coisas através do Cristo planetário, né? O desenvolvimento do planeta. E ali foi escolhido aquele povo, porque era um povo fervoroso na fé, para que se consubstanciasse no planeta a ideia de um Deus único, porque ninguém serve a dois senhores, não é verdade? Então colocou isso, por isso que eles são um povo escolhido. Então não tem jeito. Eu vejo, a minha esposa, ela gosta muito de ir à missa, e eu vou à missa aos domingos, lá na Matriz, de vez em quando. E eu vou conversar com o padre. Se esse vídeo aí cair na mão dele, ele vai olhar e vai falar: danado aquele rapaz. Porque eu vou conversar com o padre e eu falo coisas para ele que ele fica... Sem dizer que é espírita, porque, né, senão não dá. Não tem problema, seja os dois como você quiser. E nós temos no Espiritismo diversos católicos, ex-católicos. E se você quiser, vá à missa, comungue, entre na fila e comungue, não tem problema. O importante é que o Espiritismo te permita, onde quer que você esteja, você ser luz.
você está trazendo a paz. A gente fala o seguinte, o quanto você é agregador. Se essa doutrina faz diferença na sua vida, o quanto ela lhe permite agregar e não desagregar. E abrir mão das tribos. Eu tenho uma pessoa aqui, que está ali lá no fundo, ali, ela me falou uma frase para mim que eu repito sempre. A gente trabalha com Jesus, não para Ele. Porque para Ele fica um negócio fechado. Não, é com Ele, de amplo aspecto. Né? E todos, em todas as religiões, trabalham com Ele. Inclusive aqueles que não falam o seu nome. Né? Sim, mas eu acho que você não deve dizer. Eu acho que você tem que ir à igreja e se comportar de maneira singela, humilde, porque, veja que interessante, vou dar o meu exemplo aqui. Quando eu conheci minha esposa, eu sou espírita de berço do meu pai, desde criancinha, e a minha esposa era luterana, que é uma evangélica, né? E nós dois, muito religiosos, muito. E aí, quando eu a conheci, ela falou para mim, eu não tenho como eu virar espírita, eu sou evangélica. Eu falei assim, eu não tenho como virar evangélico. Então o que a gente vai fazer? Eu falei, olha, eu fiz catecismo, a primeira comunhão, fui batizado na igreja católica, mesmo sendo espírita. Ela falou, eu também. Eu falei, então vamos para a igreja católica. E ficamos lá por 10 anos. Eu no centro espírita e fiz parte de todas as pastorais, fui das equipes de Nossa Senhora. Tinha uma equipe que é um movimento maravilhoso da Igreja Católica. Quem não conhece as equipes de Nossa Senhora não faz ideia do... E a comunidade católica, cá, é poderosa, frutifica, é impressionante, sabe? E todas as vezes que eu estive lá e me davam a palavra, eu nunca, de maneira nenhuma, coloquei o conhecimento espírita para combater a fé católica. E por quê? Porque dentro da minha casa, por um período, eu, com a minha esposa do lado, eu combatia, eu falava, não, reencarnação, não as leis divinas, e ela, não, o céu e o inferno, e etc. E aí, em vez de eu estar melhorando a fé dela, ou mesmo com a minha falsa ideia de querer torná-la espírita, naquela época que eu era muito bobinho, eu estava dificultando ela de ter a fé dela. Na hora que eu percebi que eu estava dificultando que ela desenvolvesse a própria fé dela, porque eu vou repetir aquilo que eu falei no começo, eu não entrego para você resposta de pergunta que você não faz. Se você não faz a pergunta, não adianta eu trazer a resposta. Simples assim. Não tem jeito. Então, por exemplo, você tem na religião da Umbanda o uso dos guias, os trabalhos, né, que vão desde do uso de animais, as oferendas com frutas, que são super... Aí se você não tiver muito cuidado para ter compreensão disso, você mesmo vai ter preconceito. Porque veja, nós estamos encarnados e a doutrina espírita fala da doutrina dos espíritos. Só que nós não somos só espíritos neste momento, nós estamos encarnados. Você tem corpo. Então, poxa, a pessoa quer tomar um banho de arruda, deixa ela tomar. Faça a sua oração para buscar o mesmo benefício. Busque a força espiritual para isso. Você não precisa do banho como espírita, não precisa. A gente aprende isso aqui. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Não precisa. Mas se a pessoa quer fazer, deixa ela fazer. Quer tomar com banho de sal grosso, quer ter o vínculo dela com o mentor dela, que é um preto velho, e deixar lá o seu copinho de café e a vela acesa, deixa ela. Faça, minha filha, faça, meu filho. Busque a sua espiritualidade. O católico quer ir à missa, ajoelhar, levantar. Na missa, segundo Chico, há uma expressão de luz, de amor, em nome de Jesus.
A hóstia, ela é de fato fluidificada. Ela recebe a energia. Então você toma água aqui fluidificada porque ela é mais fluídica. Lá é um pão, é mais físico. Mas são coisas muito parecidas. Vamos lá, quem mais? Vamos fazer pergunta aí. Bastante coisa que a gente falou aí para perguntar. Mais alguém? A Odete lá, peraí que já faz a outra. Obrigado pela coragem, de fato. Um desastre faz parte da minha caminhada? Pode sim fazer parte, né? Quando a gente vai encarnar, nós planejamos os tipos de prova, né? Que nós vamos passar. E não é um manual exato, né, Odete? Nem no tempo perfeito. O dia e a hora só Deus sabe, e o tamanho da misericórdia dele nós não compreendemos. Mas a gente já viu em muitas narrativas dos livros das obras subsidiárias, consubstanciado na obra de Kardec, que há movimentos coletivos que ocorrem e que são obrigatoriamente trazidos em resgate, né? Então a Boate Kiss, por exemplo, nós temos cartas e cartas psicografadas, né? Nós vemos a noite de São Bartolomeu na Espanha, que teve a fogueira das mulheres lá, das bruxas, etc., e dos hereges, né? A gente vê muita gente em resgate daquele dia, e todos nós da crucificação de Cristo, né? A gente viu na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que Jesus transplantou a árvore da Galileia para o Brasil. Isso quer dizer que muitos de nós encarnados aqui éramos aqueles que estavam gritando crucifica. E quantos de nós aqui, quando se reúne em grupo, não faz esse movimento de condenação, de crucificação de alguém? A gente tem que refletir. Mas sim, há desastres que são coletivos, né? E eu diria que quase com certeza que 100% deles têm as suas raízes, né? Se um ônibus que morre 30 e tantas pessoas, há uma ligação provavelmente encarnatória entre elas. Mas não queria deixar de dizer que o amor de Deus, ele é tão grande, tão poderoso, que quando a gente consegue de fato se transformar através de outras experiências e angariar recursos para que não sejamos mais capazes de cometer o mesmo erro, as nossas faltas são atenuadas. E programações espirituais que eram para acontecer não acontecem mais. É o tamanho do amor de Deus por nós, da lei de causa e efeito, né, que está na lei de justiça, amor e caridade, né? Então sim, é possível sim, inclusive famílias que desencarnam juntas em acidentes de carro, por exemplo, né? E as especificidades dessas coisas, quem sou eu para entrar aqui e falar, né? Acho que só o Chico ou o Divaldo ou os grandes médiuns que tinham essa capacidade de consolar essas pessoas de maneira mais certeira, com informações creditícias. Nós aqui só usando o conhecimento espírita para ter compreensão, para que isso nos console, né? E é bom a gente dizer que nos hospitais, onde as pessoas estão em sofrimento, em dor, é onde elas estão sendo purificadas. O hospital não é lugar de doença, é lugar de cura. Então, falo pela minha mãezinha que hoje está com Alzheimer em grau de ter zero compreensão do que está acontecendo na vida dela. Zero.
E aí ela vive tendo infecções e temos que levá-la ao hospital. Ela já tem um cartão de paliativo. Então ela chega no hospital, vai direto para o paliativo, nem fica em nada, né? E eu fico me perguntando muitas vezes, vendo ela lá, Senhor, puxa vida, por que a minha mãe está assim? Leva ela embora. Chega. Mas aí vem o meu mentor e fala, gritando na minha orelha, ela está terminando de purificar, de ressignificar, de desbastar o fio de prata. Então, comecei falando de fé. A doutrina dá um passo da fé que é o seguinte: a fé que tem a compreensão da inteligência suprema. Deus é a inteligência suprema, não é? Tudo sabe, tudo conduz. Só que Ele também é o Todo-Poderoso, ou não é? Tudo pode naquele que me fortalece, é ou não é? Só que Ele também é amor. E o planejamento é de progresso, a lei é de progresso, não é? Portanto, a fé espírita diz que se Deus é a inteligência suprema, é o Todo-Poderoso e Ele é amoroso, o que está acontecendo comigo é o melhor. Ela ensina você a ter uma fé que muda o ponto de vista. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. E você então traz a vida espiritual para a fé, para criar esperança, para que você tenha então confiança nesse Deus, inteligência suprema e amoroso, confiança no futuro. E aí tem que nascer dentro de você a paz, o bom ânimo, com essa certeza inequívoca. Essa é a fé do Espiritismo. Só que tem uma fé que vai além, que está mais adiante, que é uma fé que você começa a entender que você é um espírito crístico em formação, em que você passa a compreender que a luz de Deus, o seu amor, está em volta de ti a todo tempo, e é a tua consciência então que obscurece onde você está. Você começa a entender então que, imaginem só, um sol do meio-dia, sem nuvens, num dia de verão, e você vai e acende uma velinha. Essa vela vai iluminar mais que o sol? Não, porque você está envolto a ele, mas ainda assim ela ilumina um pouco. Você tem que aprender a ser a vela. Por isso que a gente não acende vela. Por isso que você não acende vela. Se você estiver acendendo vela na tua casa, continua. Fique em paz. Eu vou abrir para você. Mas você pode ser a vela. O teu coração tem que ser a vela. A edificação do teu lar é isso. Então a gente tem um patamar de fé em que você adere à luz. E isso tem que ter uma conquista íntima de ser humilde, de ver a todos com uma igualdade e com um amor. E é difícil, senão você não adere à luz. Aderir à luz é aderir ao amor que te envolve. É você entender que tudo, de maneira inequívoca, tudo que acontece na sua vida, todas as manifestações, todas as circunstâncias são justas e perfeitas, e estão dentro do amor. Nada está errado. Gente, Deus não erra. Deus não erra. Não tem nada torto. Então o teu medo é de fato uma dificuldade de compreensão disso. Porque o medo é a ausência da razão, é a ausência da fé raciocinada. Vai, Jones.
Bom, então, você já falou da fé na questão da visão espírita, aí eu queria saber, qual que é a diferença de crença e de fé? Tá. A crença, ela tá no campo das ideias. Você crê. Por exemplo, você acredita em Deus? Eu acredito. Isso basta? Não. Porque o relacionamento com Deus não está no campo das ideias, está no coração, está no sentimento. A fé tem que ser algo que te envolva pelo sentimento. Você precisa se relacionar com Deus. Você precisa se relacionar com Ele. Senão você não cria o vínculo, a certeza inequívoca, a confiança plena. Fé é confiança plena em todos os processos e manifestações da vida. Diferença da crença absoluta, da crença das ideias, ela tem que descer aqui para o coração. Então só falar é fácil, fazer é muito mais difícil, porque fazer depende do meu querer, do meu desejo, e a bruta flor do meu querer, porque eu quero muitas coisas que às vezes são só para mim. Quer ver? O que é o bem? O bem é a luz, é o amor, é a felicidade, é a alegria, é a mansuetude, é a delicadeza. E o que é o mal? É a alegria, é a mansuetude, é a delicadeza, só para mim. Só para mim. Por isso que a gente tem que vencer as tribos. Por isso que eu não posso querer alguma coisa que seja só para o meu. É interessante porque quando Jesus fala assim, amar os seus é fácil. O duro é amar os outros. Por isso que quem não é fiel em casa, não é fiel fora dela. Porque se eu não sou fiel a quem eu mais amo, e é muito fácil eu ser fiel com quem eu amo, com quem eu não amo, eu não preciso nem pensar em fidelidade. Dá tempo de mais uma? Será? Aí, garota. É a voz firme, voz alta. O que é o destino na visão espírita? O destino? Bom, tá um pouco no que a gente falou, né? Dos acidentes, né? A gente fala que... Claro, você tem o livre-arbítrio, não tem? Deus nunca vai tolir o seu livre-arbítrio. Agora, o livre-arbítrio é pleno? Não. É muito interessante isso. Olha como a gente acreditar em livre-arbítrio ele vai além do que a gente já viu. Por que o livre-arbítrio não é pleno? Alguém gostaria de falar? Mas você está escolhendo, né? Por que de repente você perde um pouco a capacidade de poder ter escolhas? Porque você está sendo obrigado à colheita. E tem hora que a colheita não tem jeito, você não escolhe, ela te obriga. Por exemplo, as provas e as expiações, né? As provas são os testes da vida, são as atribulações do dia a dia, os problemas familiares, financeiros, né? A dificuldade de uma queda de degrau social, uma ruptura social, uma grande vergonha, uma grande exposição. Agora, e a expiação? É uma doença, uma alteração absoluta da condição de vida, sem que você pudesse fazer nada para evitar. Uma paraplegia, tetraplegia, ou perder um membro, uma doença que te
deixa absolutamente sem condições plenas de vida. E as causas das aflições, está lá na doutrina, podem ser anteriores a esta vida, que normalmente vêm em expiação, ou as provas, que 90% das provas são da própria condição da gente, moral. O mal é uma teia. O mal é uma... Tá o filme do Homem-Aranha, né? Agora aí, o Homem-Aranha... Não vou dar spoiler, ia dar um spoiler. O Homem-Aranha que solta suas teias, as aranhas, né? O mal é como uma teia de aranha que você vai se embrenhando nela. Quanto mais você vai consumindo o mal, mais a teia vai te tirando os movimentos, não é? Porque quando você está fadado à colheita, você perde o seu livre-arbítrio. E é natural, é didático, é divino isso. Você perde a condição de escolha. Você tem uma família, você começa a fazer um monte de besteira, você perde a família. Então você deixa de ter uma vida familiar. Não é escolha mais sua. Aonde começa o seu direito é onde está o meu, termina o meu. E é o contrário, né? Termina o seu direito é onde começa o meu. Então o destino, ele é algo assim que é relativo, porque o amor e a misericórdia de Deus, ela atua de tal maneira que às vezes você passa por experiências, como eu falei agora há pouco, que te transformam e te evitam certas circunstâncias. E tem dívidas que a gente tem que são suspensas por séculos, porque se você for imediatamente colher os frutos dela, você não vai ser didático, você não vai aprender. E há uma didática divina sempre. Tanto que quando a gente vai reencarnar, a gente faz um planejamento com espíritos bem mais experimentados, né? Com uma capacidade intelectual, de amor. E todos nós fazemos o planejamento. Todos aqui, sem exceção. A época da encarnação compulsória, eu acho que está praticamente terminada no planeta, em que as pessoas reencarnam sem reflexão. E agora, com a transição planetária, vai terminar definitivamente. Tudo que você estiver fazendo aqui vai estar dentro do seu planejamento, para os desenvolvimentos de que você faculta, precisa. Tá bom? Alguém gostaria de fazer mais uma última pergunta? A última pergunta? Fica aberto aí. Não. Acho que o pessoal está tímido, a gente tem que fazer mais vezes isso, para daí já ir soltando, o pessoal ficar mais íntimo de perguntar. Não, é importante, né? E venham com questionamentos, porque a doutrina espírita, ela é uma doutrina de questionamentos. São 1000 e poucas perguntas que fez com que a doutrina espírita chegasse aonde chegou, né? O Livro dos Espíritos, ele é um livro de perguntas. E importante, né, Luiz, como você comentou, nós precisamos nos questionar mais, pensar mais sobre por que estamos aqui, para aproveitar mais esta reencarnação bendita que é nos dada. Luiz, muito obrigada. E essa casa, ela está aberta, gente, aberta para vocês. Vamos falar um pouco da casa? Opa, fica à vontade. Eu vou fazer uma propaganda dela. Eu sou paulistano, de São Paulo eu fui para Rio Claro. Em Rio Claro eu me vinculei a um centro espírita que tem um nome muito estranho, chama Verdade e Luz, lá em Rio Claro. E trabalhava num outro também lá que chamava Cefec. Aí vim para Jaú e o de lá, o Verdade e Luz de lá, é centenário como esse, né? Então eu vou falar o que é essa casa, que vou puxar a sardinha mesmo para essa casa. Essa casa é um poste de luz. Quem já viajou para fora do Brasil e foi para um país de primeiro mundo e viu como as coisas funcionam, sabem o quanto a gente vive na desorganização, né? Eu me lembro que eu estava
em Copenhague. E aí estava falando lá que o trem chegaria às 18 em ponto. E aí eu com meu irmão, com mais uns amigos, a gente falou 18 em ponto? Faltava 10 segundos para as 18 em ponto no reloginho lá. Dali a pouco começamos a ouvir o barulho. 18 em ponto. Por que eu estou falando isso? Porque se nós aqui conseguimos ter organização, imagina do outro lado, no mundo espiritual. Então lá do outro lado há uma organização enorme dos trabalhos da benfeitoria, da providência divina. Enormes. E a realidade do mundo espiritual é o conhecimento espírita, é do conhecimento espírita. Há comunidades católicas lá, há evangélicas, há Umbanda. Sim, trabalhamos com os espíritos da Umbanda nas mesas mediúnicas, em todos os centros espíritas. Então, o Verdade e Luz é uma casa em que se ancorou o trabalho da providência e do amor em Jaú, em região. É a casa-mãe. Então, quando alguém vem para cá, quando o espírito está lá no nosso lar e fala, vou lá para o Centro Espírita Cefec, na cidade de Jaú, ele vem e primeiro passa aqui. Estação de chegada. E vai para as igrejas católicas, para as igrejas evangélicas. Os mentores, eles estão reunidos por afinidade. E essa casa aqui, a gente que faz trabalho mediúnico aqui, ou escuta dos espíritos, que isso aqui é enorme. Não sei se... Com certeza você já ouviu, né, Odete? Né, Lu? Aqui tem um monte de trabalhador mediúnico aqui, ó. Que essa casa, ela transcende as paredes físicas, né? É um posto de socorro, de distribuição de trabalho, de tarefa. Então a responsabilidade nossa aqui é muito grande, cara. Por isso que a gente não pode sair daqui. Escolher sempre o serviço acima de qualquer coisa. Então essa casa tem isso, aproveitem. Aproveitem porque vocês estão aqui porque foram conduzidos para cá. Os outros são menores, são piores. Para! Sem que não sejamos orgulhosos e vaidosos. Há pontos de luz em muitos lugares que fazem trabalhos diferentes. Há muito trabalho. Há muita tarefa. Então venham, busquem. Acabou de falar que vai ter um curso novo aqui, um curso belíssimo sobre sexualidade, absolutamente necessário. Transição planetária nesta transição planetária, o problema da sexualidade é um dos mais difíceis. Muito difícil. Então estudar sobre isso, entender os processos da sexualidade é fundamental para você ter equilíbrio, para você não ser refém dos seus desejos. Porque é isso que nós somos, né? Muitas vezes, aprendendo a lidar com as emoções, com os sentimentos e com os desejos. A reforma íntima está nesses pilares. Ninguém se desencarcera se não se ver encarcerado, se não encontrar onde você está encarcerado nos seus desejos, nas suas emoções, né? Então é isso. Acho que tá bom. Você faz a prece final? Eu faço. Faz você. Faz você. Hoje nós estamos...